22, diz o seguinte: levou-se aquela mesma noite, tomou as duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou o que, pessoal? Olha para o pastor, por favor. Ele simplesmente pegou todas as suas coisas, pegou suas mulheres, seus filhos, seus servos e passou o val de Jaboque. Ele atravessou o deserto, em outras palavras, tá? Para que você possa entender. Ele atravessou e ele ficou do outro lado, só ele e Deus. Existem momentos na nossa vida que você tem que deixar as coisas irem e ficar só você e Deus, e ficar entre você e Deus e mais ninguém. Você talvez não pode contar com pessoas que vai poder te ajudar. Promessas você tem muitas, promessas, situações você tem de força, de carrada, mas só existe alguém que pode mudar, moldar e transformar a tua vida. Enquanto eu não tomar a atitude de acreditar naquele que me escolheu, naquele que me chamou, naquele que está escrito na palavra dele, que aqui é a palavra de Deus, ele tudo pode transformar, tudo pode resolver mediante a nossa crença. Se eu não tomo isso para mim, a minha vida não anda, ela não progride, ela não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque não creio, porque não acredito, porque não tem ciência do que está escrito aqui. Muitas das vezes você fica limitado, sem saber o que fazer diante da situação da tua vida, porque você não está dentro da palavra, você não acredita na palavra, e fica limitado por não entender, não compreender. Quando eu compreendo a palavra de Deus, eu tomo ela para mim, eu chego para Deus e faço os questionamentos necessários que aqui está escrito. Deus passa a entender que a minha vida não é só de ficar ali parado, não é só de ficar ali esperando a bênção cair, não. Eu vou partir para cima, em busca daquilo que ele tem como promessa. Quando a Bíblia fala que Jacó levou todas as suas coisas e passou para o outro lado, quer dizer, houve uma mudança de vida, houve uma passagem de vida, houve uma página virada, houve uma roda gigante virada. Se ele estava embaixo, ele passou a estar em cima. Em outras palavras, por quê? Porque a Bíblia diz, toda a palavra de Deus, ele vê, a gente observar, Deus ele gosta de mudança, ele não gosta de gente acomodada, ele não gosta de gente parada. Deus não gosta, se você observar, o critério que Jesus utilizou para chamar os seus discípulos, todos os discípulos que Jesus chamou estavam trabalhando, todos, porque Deus não gosta de gente parada. Deus não gosta de gente que fica simplesmente ali, somente esperando por Ele, não. Ele gosta de gente de atitude. Deus gosta de gente que toma atitude. Como é que Deus pode mudar a minha vida se eu não tomo atitude? Como é que Deus pode mudar a minha história se eu não faço por onde? Como é que eu vou aprender a palavra de Deus se eu não estudo? Como é que eu vou querer ouvir mais a Deus se eu não oro? Como é? Tem gente que ao invés de orar se lamenta, e se lamentar Deus não ouve, Deus não escuta. Tem gente que fica murmurando, larga o pau e murmurar, de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que nem aguenta mais ficar perto dela, porque murmura demais, se lamenta demais. Deus não gosta. Deus quer pessoas que ao invés de se murmurar, porque pessoal, murmuração vira vício. Murmuração vira vício, e Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus quer que nós venhamos dobrar os joelhos e venhamos clamar a Ele. Meu Deus, eu quero a minha situação mudada, a minha vida transformada. Mas também oração, orar e praticação. Deus ele quer que a gente se disponha, porque quando a Bíblia fala que Jacó passou todas as suas coisas, ele falou: eu quero mudança de vida. Alguém teve que olhar para ele. Alguém teve que olhar para ele. Quando eu falo mudança de vida, eu não estou falando para você mudar de emprego, mudar de casa, mudar de bairro, mudar de país, mudar de cidade, não. É mudar a sua situação. Se a tua situação, se a tua rotina é essa, muda a rotina, vai para outra coisa, faz outra situação, faz acontecer. Porque uma hora ou outra vai ter que mudar. Ou você acredita em Deus, ou você
Ou você acredita que ele vai mudar, ou você não acredita que ele vai fazer nada. Afinal de contas, ou eu conto com Deus ou não conto com ninguém. É uma verdade. E ele estava posto ali, diante de todo mundo. Agora imagina só aquele homem, a família toda deles, os servos todos dele, esperando uma mudança, esperando uma situação, que ele provocasse uma situação. Talvez na tua casa todo mundo espera por você. Você é a coluna da sua casa, você é a coluna da tua casa, você é a coluna de lá. Todo mundo fica olhando para você, esperando por você, porque você é a única que acredita em Deus. Todo mundo diz, eu acredito em Deus, mas a única que profere Deus é você. É para você. E aí, você às vezes não entende por que a situação não muda, porque a situação não anda, não transforma, não faz acontecer, porque Deus está esperando de mim e de você uma transformação da nossa vida, uma atitude de fé, para que a mudança venha acontecer. Enquanto eu não tomo atitude, não muda. Enquanto eu não me disponho, não muda. Vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Deus quer pessoas que se dispõem. Olha, não deu certo aqui, mas vai dar certo acolá. Se não deu certo hoje, vai ter que dar certo no dia seguinte. Eu tenho que acreditar. Eu tenho todos os dias. Para você tem que ser dias de mudança, de transformação. É de crença. É de acreditar. Tem gente que vai falar para você, mas você está muito boba. É muito boba. Está acreditando muito e não há mudança. Tem gente que às vezes me pergunta, você é muito felizinho, né? Você é muito empolgadinho, né? Tem gente que fala isso para mim, por causa dos meus videozinhos que eu faço. Mas ninguém sabe a dor que eu senti, ninguém sabe a dor que eu carrego, ninguém conhece o peso que eu carrego, ninguém conhece a responsabilidade que eu carrego. Ou você acha que no mundo espiritual eu não tô ligado com isso por causa de você? O mundo espiritual é muito forte. E se eu não tiver apegado com Deus, eu vou apegar com quem? Se eu não venço, você vai vencer como? Se quem está na frente não vence, vai vencer como você? Quer ver o seu espelho? Quer ver uma coisa? O resultado da sua vida flui através da minha vida. Se você olha para mim e vê como homem de Deus, e vê que eu sou de oração, e acompanha minhas orações, acompanha a palavra, se você se dedicar a isso, se voltar para Deus, você vai mudar. A tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, tudo vai ser transformado, tudo vai ser novo, porque o reflexo da ovelha é o pastor. Mas é claro, não vamos abranger todo mundo, porque nem todo mundo está afim disso, nem todo mundo está afim, está se disposto a lutar, não. É uma verdade, pessoal. Nem todo mundo está disposto a lutar, não. Tem gente que quer ficar só paradinho na dela. Está aqui, tá bom. Estou recebendo meu saláriozinho. Eu estou com o meu empreguinho. Eu estou com o meu negocinho. Está tudo bem. As coisas estão andando. Devagarzinho, mas tá. Aí ela se conforma. Tem gente que é conformada com a situação. Entendeu? Mas não tem provocado Deus, não tem se disposto a Deus, a orar, a lutar. Eu escrevi aqui algo no dia de hoje, aonde eu falo sobre a inconstância. Não lembro onde é que está, mas eu falo sobre a inconstância. A inconstância, o que significa a inconstância com Deus? Inconstância significa quando eu não consigo me apegar com Deus. Quem já tentou fazer regime aqui? Levanta a mão. Já tentou fazer regime? Já tentou fazer algo que você acabou de desistir no meio do caminho? Já tentou? Já tentou? Está vendo? Tem gente que tenta fazer algo, quer dizer, é inconstante, ela não consegue progredir, ela não consegue prosseguir. A constância, o que significa constância? É algo fixo, algo firme. Se eu me dedico na palavra, se eu me dedico a Deus, e eu tenho um propósito firme entre eu e Deus, é impossível Deus não responder minha oração. Mas se eu continuo, se eu vou aqui na fé, mas aí eu desisto, eu acabo caindo, eu acabo desistindo, ei, Deus não pode fazer nada por você. O que Deus quer que Ele fazer por mim, por você, é que nós venhamos continuar constantes, lutando, perseverantes, para que o poder dele seja manifesto na nossa vida.
Deus, Ele quer mostrar que é Deus para você. Deus, Ele quer mostrar para você que Ele é vivo, Ele é eficaz. Que Deus não é aquele Deus de barro, de pedra, de gesso, de metal, que fica apenas ali parado, não. Ele é vivo e poderoso. Diga glória a Deus. Ele é vivo e poderoso. Aí a Bíblia diz, veja bem, aí a Bíblia diz que Jacó, porém, ficou só. Tudo passou, mas ele ficou só. E passou, aliás, e lutou com ele um homem, até a alva subir. No versículo 25 diz o seguinte: vendo que este não prevalecia contra ele, tocou na junta da sua coxa. Olha para mim, sabe o que significa isso? Esse homem lutou por uma causa que ele precisava mudar. Ele precisava uma mudança da sua vida. Ele mudou de situação, passou toda a sua família. Escuta o que eu vou falar para você. A tua família pode passar, teus bens podem passar, mas você não pode passar, ficar do mesmo jeito. O ano vai passar, mas você não pode mudar, mudar de ano e continuar do mesmo jeito. A tua fé tem que mudar, tua vida tem que mudar, tua esperança tem que mudar, tua situação tem que ser transformada. Tu não pode aceitar mudar de ano e continuar do mesmo jeito. Esse homem, ele teve que lutar, ele lutou. Que, pessoal, não é a única palavra que tem na Bíblia toda que um homem lutou com um anjo. Lutou com um anjo. O anjo é um ser forte, poderoso, é um ser supremo, é um ser espiritual, mas ele lutou porque ele não aceitava a derrota na vida dele, ele queria uma mudança de vida. E sabe o que acontece muitas das vezes? Que o inimigo não deixa você vir para a igreja, que ele te atrapalha, e tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus, aqueles que são firmes, aqueles que são fiéis, mas o inimigo atrapalha com tudo. Primeiro aqui, na tua mente, porque ele não quer que você vença, porque se você vir, pessoal, você vai alcançar a tua resposta. É impossível você não alcançar. O inimigo não quer que você se firme com Deus, tenha uma aliança com Deus. Ele não quer, porque você tendo uma aliança com Deus, a firma fica mais forte. Você tendo uma aliança com o Pai, você fica mais forte. A Bíblia diz que um cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar do que um só. Você sozinha vai ser se expor, mas você com Deus, você prevalece. É isso que Deus quer para você, é que você pegue a Ele e diga: Senhor, vem comigo, agarra comigo, segura na minha mão e vamos junto. Tem uma música que diz: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Escuta, é você pegar na mão de Deus e diga: bora, Pai, vem comigo. Vem comigo, Senhor, pega na minha mão e vamos junto. Vamos para a batalha. Senhor, eu vou contigo. A Bíblia diz, eu até soltei um vídeo esses dias, que Moisés disse: olha, Senhor, eu só vou para o Egito se o Senhor for comigo, se a tua presença for comigo, porque se não for, eu não vou não, porque eu não vou vencer. E aí tem gente que quer fazer tudo sozinho, com a força do seu braço. Você vai dar com burros na água. Você pode usar teu entendimento, teu intelecto, teu estudo, isso e aquilo outro, mas se você não for com Deus, você padece. Você padece, acaba acontecendo coisas que não é para acontecer. Mas Deus, Ele está dizendo para mim e para você: olha, seja como Jacó. Sabe o que aconteceu? O anjo que lutando com ele, e vendo que já estava na hora dele ir embora, o que eu vou fazer? Vou tocar na junta da coxa dele, vou deixar ele manco, para ver se ele me larga aqui. Eu não vou matar ele, porque ele é o escolhido. Tem gente que começa a lutar, mas acaba perdendo, desistindo, não é nem perdendo, é desistindo. Começa numa campanha, desiste. Começa num propósito, desiste. Começa numa coisa, desiste. Faz algo, desiste. E vai desistindo. Vai desistindo. Deus, Ele não quer contar com pessoas que é inconstante. Quer dizer, que vai começando uma coisa e depois vai desistindo. Deus quer contar com pessoas que estão ali firmes na fé, fortes, sabendo que tudo que está acontecendo atrapalha você, mas você vai contar com ninguém não, vai contar só com Ele. É Ele que vai resolver tua vida, é Ele que vai resolver tua causa, é Ele que vai chegar junto. Eu tenho que contar com quem é mais forte do que eu. Mas se você está lutando com a força do teu braço, tu não vai vencer.
Tu vai dar pulos na água, tu vai perder. Aí a Bíblia diz assim no versículo 26, olha só. 26. E disse: deixe-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, até que me abençoe. Sabe o que acontece? Tem gente que começa um propósito de oração e desiste. Não tem mais ânimo para orar. Não tem mais ânimo para buscar a Deus, para ler a Bíblia. Não tem mais ânimo para nada. Ela arruma tempo para tudo quanto é coisa, mas para Deus não. Para a leitura da Bíblia não. Para a oração não. Escuta, pessoal, o único modo de eu ter intimidade com Deus é através da oração. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Não existe outra situação. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que estar em oração. Eu tenho que ser de oração, porque com a oração eu falo com Deus, e na leitura da Bíblia Deus fala comigo. E quando eu venho na igreja, Deus esclarece através do homem de Deus, do pastor, do anjo da igreja. Você compreende isso, sim ou não, pessoal? Deus quer explicar para você, quer mastigar para você, e quer dizer assim para você o que Deus falou para você nessa palavra aqui. E eu quero que você persevere, eu quero que você fique firme. Porque se você se firmar, eu vou fazer você vencedor, eu vou te fazer vencedora, e vão ver para você e vão olhar como foi que tu conseguiu restaurar tua casa, como foi que tu conseguiu restaurar teu casamento, como foi que tu conseguiu restaurar tua vida financeira, como foi que tu conseguiu restaurar tua família. Mas aí você vai ter o respaldo de dizer: eu consegui tudo isso porque eu perseverei. Eu perseverei. Tem gente que desiste de estudar, não conclui os estudos, por quê? Porque é inconstante, tem preguiça, tem isso, tem aquilo outro, é inconstante. Aí não consegue se firmar, não consegue alcançar nada, porque desistiu. Você só consegue alcançar algo se você persevera, porque na vida tem trajetos, e nos trajetos sempre vai haver pedras no meio do caminho, pessoas que vão te atirar pedras quando tu está dando fruto. Quem compreende, igreja? Levanta a mão. Você compreende isso, sim ou não? Está claro para você isso aqui? Aí a Bíblia diz: olha, ei, Jacó falou: eu só vou te deixar embora antes que tu me abençoar. Eu preciso receber a bênção. Ei, ele estava aqui, ó, calejando, estava aqui mancando, mas ele segurando o anjo: eu não vou te deixar ir. Me dá minha bênção para tu subir. Me dá minha vitória para tu ir embora. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 27, ele falou e disse: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Escuta: então não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Com o príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevalecestes. Escuta, sabe o que significa isso? Luta no modo espiritual. Luta no modo espiritual. Ele está querendo dizer assim: olha, você lutou com Deus, tu prevaleceste. Agora imagina só, tem gente que luta contra Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você venderia tua alma por R$1.000? Quem venderia a alma por R$1.000? Tá pouco, né? Vamos botar mais um pouquinho? 50 mil tá bom? Vender a tua alma por 50 mil? Tá não? Misericórdia, mais 100 mil, tá bom para você? Tem gente que paga 100 mil pela alma. Você não venderia não? Venderia não, socorro? Venderia não? Venderia não? 100 mil é pouco, né? Hã? Mas veja bem, escuta. Para você 100 mil é pouco, mas tem gente vendendo a sua alma por menos do que isso, por falta de crença. Tem gente vendendo a sua alma por uma situação que faz ela desistir brevemente. Vender a alma para o inimigo ninguém quer, mas você não se apegando com Deus, aí fica mais fácil. Você não precisa receber dinheiro, porque somente a tua existência faz com que o inimigo pegue a tua alma. Jacó simplesmente ele se apegou com Deus e disse: tu só vai embora daqui depois quando tu me der minha bênção. Por isso que tem aquela canção que diz: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, e o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Essa é a música, é ou não é?
Eu estou certo ou errado? É certo. Aí ele diz: olha, prevalecestes. E Jacó perguntou e disse: me dá o que peço-te, e sabes o teu nome. E disse: porque perguntas pelo teu nome? E ali o abençoou. E já não se chamava mais Jacó, passou a se tornar Israel. Ele prevaleceu. Escuta, eu vou falar para você. Sabe o que acontece no mundo? Tem gente que passa a noite todinha no Carnatal. Carnatal que chama? Ah não, Carnatal é Natal. Fortal é Fortaleza. Aí aqui é o Micarena. Passa na Micarena a noite todinha pulando. Paga 400, 500, 600, 2 mil reais num abadá para ficar lá. Quantos dias? 3 dias pulando, igual macaco. Tem nada a ver com isso, estou dando um exemplo. Cada um faz o que quer na sua vida, amém? Estou dando só um exemplo. Mas para Paulo estar em prol da sua vida, antes de ontem teve um show lá em Fortaleza que deu mais de 300 mil pessoas. Aí no outro dia tem gente que estava com olheira e foi trabalhar na maior. Você compreende isso ou não, pessoal? Eu digo para você, a gente tem tudo para poder alcançar a nossa vitória, mas só depende da gente. Ninguém pode lutar por você não. Ninguém pode trabalhar por você não, é só você, porque se você não perseverar, você não vai alcançar a sua vitória. Quem compreende, igreja? Você compreende isso ou não? Então eu digo para você, nessa noite, você seja uma pessoa desenvolta. O que significa isso, pastor? É que você passe a acreditar em Deus, se apegar com Deus acima de tudo. Amém, pessoal? O meu propósito é esse. Todos os dias eu tenho orado na madrugada em prol da tua vida. Todos os dias. Eu posso não lembrar do teu nome, mas vem teu rosto na minha mente. Vem teu rosto no meu coração. E eu te apresento a Deus. Você não está sozinho não. Entendeu?